Esse vídeo faz parte do projeto Viva a Viola, contemplado pelo edital 13/2023 da Lei Paulo Gustavo. O conteúdo faz parte do conjunto de vídeos do acervo pessoal de Ramiro Viola e pode ser encontrado através do YouTube. Bom dia a você que nos acompanha através do Facebook da Bariri Rádio Clube e você, certamente... O apresentador está entre duas estátuas, usando uma calça jeans azul escura e uma camisa lilás, segurando o microfone entre as mãos. Ao fundo possui uma casa branca com árvores ao redor e um céu azul. Certamente já deve ter ouvido falar de Leôncio e Leonel, né? A dupla que o Sertão nos enviou. E nós estamos hoje aqui para falar um pouquinho mais sobre essa história e também trazer uma certa novidade para a nossa cidade, para os saudosistas, o pessoal que gosta da dupla, que tem boas lembranças, com certeza vai se emocionar e com certeza vai ficar muito contente. E aqui, ao lado da única homenagem que Bariri fez até hoje para Leôncio e Leonel, nós vamos começar esse bate-papo. As estátuas que ficam bem na praça central da nossa cidade. A estátua com Leôncio e Leonel. E nós vamos bater um papo com os filhos do Leonel, Laudeci e Laudenir, que estão aqui ao nosso lado. Bom dia, Laude, como é que vai? Bom dia, tudo bem? Um abraço pro pessoal que está já assistindo, acompanhando a gente aí pelo Facebook. Muito obrigado já de início a você, ao Armandinho, o pessoal da Bariri Rádio Clube, por essa oportunidade de falar da dupla Leôncio e Leonel e da gente também. Laudenir também está aqui do nosso lado, né? Laudenir, tudo bem? Como é que vai? Bem, Diego. Opa, que prazer enorme estar aqui juntamente com vocês, com a Bariri Rádio Clube. E dessa vez do lado de cá, não do lado de lá, né? Porque eu sou um fã número 1 das suas matérias, estou sempre assistindo pro lado de lá. E hoje tendo o prazer de estar aqui ao seu lado e podendo levar um pouquinho da história do Leôncio e Leonel para todos os telespectadores aí e ouvintes da Bariri Rádio Clube. Também aqui o Wellington Pegorim, que está agora acompanhando. É o Sertão, é isso? Tá bom, Sertão? Bom dia, Diego. Obrigado. Tudo bem, graças a Deus. Bom, gente, é o seguinte, vamos explicar o que está acontecendo. Nós vamos agora, nesse bate-papo, junto com o Laudeci e o Laudenir, explicar um pouquinho sobre a trajetória de Leôncio e Leonel, resgatar um pouquinho dessa história e também, como eu disse, trazer aí uma novidade boa, né? Que é... Eu não vou anunciar agora, vou deixar para que vocês anunciam. Laude, vamos falar um pouquinho então, primeiramente, do seu pai, do seu tio, que iniciaram essa carreira, fizeram imenso sucesso, não só aqui no interior do estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, né? Levando o nome da nossa querida cidade para Bariri, que começou não aqui, né, essa história, começou em Itaju, eles nasceram lá, né? Exatamente, Diego. Eles nasceram no bairro 700, os dois, Leôncio e Leonel. Mas o curioso é que naquela época, Itaju era distrito de Bariri. Então, todos os registros, né, saíam em nome de Bariri. Por isso que existe até aí uma confusão. Leôncio e Leonel, afinal, é de Bariri ou é de Itaju? Então eu digo que é a dupla de dois corações, né, que é de Itaju e também de Bariri, porque nasceram lá no bairro 700, que era Itaju, distrito de Bariri, e foram registrados aqui na cidade de Bariri. Então eu considero que eles são das duas cidades. Laudenir, Leôncio e Leonel, eles não tinham esse nome, é claro. Inclusive, eu sei até que o sobrenome é meio invertido, é isso? Exatamente. O pai, na verdade, ele chama Guido de Souza. E o tio Leôncio é Benedito Leonel. Acho que naquele tempo antigo, né, eles iam registrar, tinha certa confusão nos cartórios, né? E acabou tendo dois tipos de sobrenome. Na verdade, acho que até três, hein, lá? Porque até o Zira, acho que é Santos. Olha só, Diego. É parente. É parente. E o Leonel, que é o tio Leôncio, que tem no sobrenome de Leonel, ficou pro pai. E quem colocou o nome da dupla, Leôncio e Leonel, foi o Tonico Tinoco. Eles vieram se apresentar na cidade de Itapuí, num circo, e o pai e o tio já cantavam, né? Eram os irmãos Leonel, na época. E o Tonico Tinoco ouviu eles cantando no circo, falou, esses dois meninos aí têm um futuro tremendo pela frente nesse estilo que eles cantam, né?
e vamos dar uma oportunidade. Aí chamou o pai e o tio e falou, por que vocês não trocam o nome, em vez de Irmãos Leonel, para Leôncio e Leonel? Aí ficou consagrado como Leôncio e Leonel no Brasil inteiro, Diego. Quando vocês nasceram, provavelmente essa história já estava andando, né? Já estava acontecendo. É isso, Laude. Como é que foi nascer nesse berço? Foi muito bom. Pra gente é um orgulho tremendo. Nós temos muito orgulho de sermos filhos, né, do Leonel, da dupla Leôncio e Leonel. E durante todo esse tempo, desde a infância, a gente acostumou com esse assédio em cima deles, né? Fomos acompanhando todo esse assédio. Tive a oportunidade, eu até mais, porque eu sou mais velho que o Laudenir, então eu tive a oportunidade de acompanhar o pai e o tio em vários shows, em circos principalmente, porque naquela época não existia como hoje, né? Esses grandes eventos onde as duplas vão e se apresentam. Aquela época era circo. Então eles, na segunda-feira, eles iam para São Paulo. Lá em São Paulo tinha uma lanchonete que se chamava Café dos Artistas. Ali então todos os artistas se reuniam para pegarem show. Então os donos de circo, principalmente, iam para São Paulo na segunda-feira, lá no Café dos Artistas, conversavam com as duplas, contratavam e aí durante a semana eles iam se apresentar. Então eu tive a felicidade, o prazer por ser mais velho, né, embora pequeno, mas eu lembro de muita coisa, de acompanhá-los, principalmente em apresentações em circos aí pelo Brasil. Então é um orgulho muito grande ser filho de Leôncio e do Leonel, da dupla Leôncio e Leonel. Cláudio, a gente sabe que a gente muitas vezes vê boas duplas na cidade, né, boas bandas na cidade, mas dificilmente essas bandas, vamos dizer assim, de certa forma, acontecem, né? Dificilmente elas têm sucesso, ainda mais hoje que a internet está aí, a pluralidade é muito grande, mas Leôncio e Leonel foi um caso à parte, foi uma exceção a essa regra, né? De fato aconteceu, de fato até hoje é sucesso. Você tocou num assunto muito interessante e eu sempre gosto de colocar, quando a gente conversa e fala sobre Leôncio e Leonel, do exemplo que eles significam. E principalmente para os jovens, quem busca os seus objetivos, não só na música, mas qualquer área. Quem está estudando, por exemplo, acompanhando a gente agora nesse momento aí, fazendo uma faculdade, e a questão do objetivo, de atingir algo. Porque é uma coisa tão bonita, né, Diego? Se você for pegar a história dos dois, Leôncio e Leonel, como você disse, eles nasceram lá em Itaju, no bairro 700, que naquela época era praticamente só mato. Meu avô era lenhador, ele mexia com lenha. Então eles moravam numa casinha de madeira, e construída com madeira e barro, né? Numa vida bem simples. Eram analfabetos. Agora você pegar dois jovens analfabetos, né, que nasceram num lugar desse e de repente ir para São Paulo, um lugar desconhecido, apesar que São Paulo naquela época era outra coisa, mas já era uma grande cidade, e os dois iam com a cara e coragem para tentar o sucesso. Vê que exemplo bonito de perseverança, né? de querer atingir o objetivo, de acreditar no seu trabalho. Então por isso que eu falo que o Leôncio e Leonel é exemplo até para esses jovens que estão aí acompanhando a gente, que querem atingir algo e para ir em busca, né? Como eles foram. Duas pessoas simples, humildes, que nada conheciam da cidade grande, de repente colocaram a viola embaixo do braço, foram para São Paulo e aconteceram, e hoje é um nome nacional. E muitas vezes as dúvidas surgem com relação a como era o dia a dia ali com eles, né? Provavelmente de muitos shows. E eu pergunto agora para o Laudenir, que é o mais novo, pegou isso aí já, vamos dizer assim, cresceu com isso aí acontecendo já, né, Rica? Como é que foi viver dentro dessa família? Como é que você via esse trabalho que o pai e o tio desenvolviam? Como o Laude falou, Diego, para a gente sempre foi um orgulho, né? Crescer dentro da música sertaneja, dentro da música raiz. Então a gente já cresceu, já no sangue da gente, a música sertaneja, a música raiz. E aquela admiração, porque além do pai maravilhoso, que era o Leonel, do tio Leôncio, que era um pai para a gente também, a admiração de vê-los no dia a dia, ensaiando, quando, como o Laude comentou, eu peguei até pouco, né, da carreira do Leôncio e Leonel, porque já tinham vindo para Bariri, já estavam meio tranquilo em termos de música, mas eu acompanhei vários LPs, né, que eles gravavam, aquele dia a dia do ensaio, que eles ensaiavam as músicas para serem gravadas aí nos LPs que eles gravaram. Alguns shows eu tive a oportunidade de acompanhar também da dupla Leôncio e Leonel.
que inclusive shows que marcou muito para mim na minha vida, que eu não tinha noção, né, do tamanho do nome que tinha a dupla Leôncio e Leonel, porque o pessoal fala, o Santo da Terra não faz milagre. O Leôncio e Leonel fez, a gente agradece a população de Bariri, que realmente tem fãs de monte, as emissoras de rádio, a gente trabalhou no rádio, Laude trabalha até hoje no rádio, eu trabalhei nas duas emissoras, nas 3 emissoras aqui da nossa cidade, e acompanhei, né, através do rádio também, e você sabe disso, né, Diego? Que as pessoas ligam, o pessoal de Boi pedem a música Leôncio e Leonel. A gente não toca porque é filho do Leôncio e Leonel, porque é amigo do Leôncio e Leonel, não. É tocado porque são pedidos realmente pro pessoal, porque são fãs. Então, em Bariri, a gente só tem que agradecer a população de Bariri, porque eles têm fãs, assim, de montão, né? Mas o que acontece? Eu estou dizendo isso porque eu me surpreendi nessa turnê que eles fizeram, porque fala, mas o pessoal de Bariri não dá valor. Dá e muito valor. Ainda continuam dando muito valor para a dupla Leôncio e Leonel. Só que o que acontece? Acostuma a conviver com a dupla, né? É mesmo você pegar um Zezé de Camargo no condomínio dele. Tá acostumado, é bom dia, tá? Então não é aquele assédio em cima, né? E eu tive a oportunidade de fazer uma turnê, inclusive acho que a gente começou cantando lá, né, Lauro? Araraquara, depois a gente foi para essa turnê com o pai e com o tio, que eles fizeram Rio Claro, Cordeirópolis, Valinhos, Campinas, Limeira, foi aquela região ali de Campinas, né? E eu fiquei assim, de uma certa forma, saindo um pouco mais longe com a dupla Leôncio e Leonel, chegava nos lugares assim, eu ficava assim, abismado de ver o que era a dupla Leôncio e Leonel, de chegar em lugares com segurança, de segurança ficar na porta, para pessoas fazendo fila, com LPs, na época era LP, que o Leôncio e Leonel tinha, né? Com LPs, com livrinhos, que eles também lançaram muito livrinhos de música sertaneja, melodias, e para pedir autógrafo, para tirar foto na época, aquilo, eu falei, meu Deus do céu, aí eu vi a grandeza que era a dupla Leôncio e Leonel. A gente já via, porque em casa, desde pequenininho, eu já acostumei vendo pessoas do Brasil inteiro e conhecer e tirar foto com Leôncio e Leonel. Era Paraná, Rio Grande do Sul, até hoje a gente recebe telefonemas do Brasil inteiro. Só que até ali eu não vi o tamanho que era o sucesso da dupla Leôncio e Leonel. E nessa turnê que nós fizemos nessa região de Campinas, ali eu senti o que realmente era a dupla Leôncio e Leonel. Isso pra gente é um prazer enorme, né? O Laudecir é locutor até hoje, o Laudenir também já trabalhou em rádio aqui em nossa cidade. Láudio, você que tem mais contato diretamente com a questão musical, até hoje existe alguns momentos que você se surpreende com o sucesso feito e até hoje que faz Leôncio e Leonel? Eu acho, Diego, que até mais do que antes, quando eles eram vivos. Porque hoje nós temos a internet, e a internet te dá a oportunidade de você saber de tudo, né? Então, o que nós recebemos diariamente de mensagens de fãs de Leôncio e Leonel, do Brasil todo, de alguns estados que de repente você nem imaginava que eles faziam um sucesso e que tinha fãs. Então você recebe, por exemplo, uma mensagem lá da Paraíba, da Bahia, né, de fãs, querendo saber se não tem LP para vender, se não tem CD, querendo saber alguma particularidade da dupla. Então, agora eu acho que dá até para você ter mais noção ainda, através da internet, do que significava Leôncio e Leonel, do nome que eles tinham. Então hoje ficou até mais fácil. Embora, como o Laudenir disse, que a gente já sentia isso, com as pessoas que vinham do Brasil inteiro visitar o pai, visitar e conhecer o pai e o tio aqui na cidade de Bariri. Então vinha gente do Rio Grande do Sul, vinha de Minas Gerais, do Paraná. Então a gente já tinha uma noção, mas nem tanto. Agora hoje eu posso dizer para você que Leôncio e Leonel tem um nome nacional, um nome reconhecido em todos os estados brasileiros. Eles têm fãs em todos os estados do Brasil inteirinho. Gente, música sertaneja raiz de verdade, letras que falam o linguajar da nossa população e histórias que contam histórias do nosso dia a dia. Acho que esse foi o segredo do sucesso de Leôncio e Leonel. É um estilo musical simples, né, humilde, que fala das coisas do campo, fala da natureza, e mesmo quando fala de amor, é uma forma simples de falar de amor, né? Não é nada pornográfico, vamos dizer assim, como hoje é colocado nas músicas atuais. Então você pega uma música do Leôncio e Leonel um pouquinho mais forte, vamos dizer assim, que é Condenado por Amor. Você sabia que aquela música ela foi censurada? Verdade. Foi censurada. Na época dos militares, né?
da ditadura aqui no Brasil, não sei se podemos colocar que era uma ditadura, mas na época dos militares, eles foram registrar essa música aí no comecinho de 70, da década de 70, e eles não registraram. Existia um departamento, né, de cultura, que você tinha que passar todas as músicas por esse departamento, e eles diziam se iriam liberar ou não para gravar. Então a gravadora tinha que pegar o repertório da dupla ou do cantor, que seja, mandar para esse departamento. Eles iam analisar música por música antes de lançar, né, antes de gravar, e aí eles liberavam ou não. E essa música não foi liberada, Condenado por Amor. E ela ficou, vamos dizer, na gaveta por vários anos. Ela foi lançada bem depois que já estava no finalzinho aí da época dos militares, né, que acabaram liberando a música, que foi um grande sucesso. Depois foi regravada pelo Lourenço Lorival, eu acho que o Chico Rei Paraná também, não sei se chegou a regravar, mas eles estavam já com a música, eles passaram na rádio um pouquinho antes do Chico Rei falecer, que ele estava com a música para gravar também, porque ele me disse, inclusive ali pessoalmente, que foi a primeira música que eles cantaram juntos, né, o Chico Rei Paraná. Então eles gostariam muito de regravar essa música, vieram até pedir pra gente se não tinha problema, mas infelizmente não deu tempo. Mas o Lourenço Lorival regravou, e é um grande sucesso, uma das músicas mais tocadas aí do Leôncio e Leonel. Então é isso, é a forma simples de falar de amor, a forma simples de falar da natureza, das coisas do campo, e mesmo quando gravava uma música que tinha tragédia, era interessante porque a maioria das coisas tinha acontecido, o compositor tinha vivenciado aquilo, tinha ouvido falar e acabava gravando. Então hoje, a música raiz, Diego, eu sempre falo, eu acho que a música raiz é cultura, porque se você ouvir cada música raiz, não só do Leôncio e Leonel, mas pega aí Tonico e Tinoco, Zico e Zeca, Jacó e Jacozinho, Craveiro e Cravinho, se você ouvir, você vai se remeter àquela época, né? Naquele ano. Então é muito interessante para você saber o que tinha naquela época. Então é muito interessante mesmo. É a forma simples do caboclo ver o mundo, ver a natureza. E a gente sabe que na época de Leôncio e Leonel, o rádio ele tinha uma força ainda maior do que hoje, né? A questão do áudio, do rádio. E eles tinham uma relação estreita também com o rádio, né, Láudio? Muito. O rádio é que fez Leôncio e Leonel. Porque quando eles foram para São Paulo, eles chegaram em São Paulo aí por volta de 1956, mais ou menos, e eles começaram a trabalhar, o pai contava pra gente, eles começaram a trabalhar numa feira, eles trabalhavam de madrugada. Eles foram morar com o Cri de Riqueza. Cri de Riqueza era um rapaz de Pederneiras, mas vivia muito em Bariri. Ele era sapateiro, né? Ele consertava sapatos. E era fã incondicional da dupla Leôncio e Leonel. E, na verdade, ele que acreditou muito na dupla e convidou Leôncio e Leonel para ir para São Paulo para tentar a carreira. Mas, como eles eram simples e não tinha recurso financeiro, eles falaram, poxa, mas nós vamos para São Paulo, nós não temos dinheiro. Minha avó e meu avô falaram, olha, eles podem até ir, mas e dinheiro? Nós não temos. Ele falou, não, eles podem ir ficar comigo lá na minha casa, é pequeno lá, mas dá para os dois ficarem lá e tentar a sorte. E aí eles foram, foi quando eles foram para São Paulo. E quando eles chegaram em São Paulo, como esse Cri de Riqueza, ele tinha uma lojinha que consertava sapato. Era um cômodo que ele consertava sapato e mais um cômodo onde ele morava, lá em São Paulo. O que ele fez? Ele colocou o Leôncio e Leonel para dormir na sapataria. Então colocou um colchão lá no chão e eles dormiam ali no fundo da sapataria. E pegaram um serviço na feira, então eles iam de madrugada. Vê só que interessante o que é a força de vontade para atingir, como eu disse já, o seu objetivo. Como eles queriam alcançar a glória, alcançar o sucesso, eles começaram a trabalhar na feira, né, de madrugada, sem conhecer São Paulo. Imagina você chegar numa cidade como São Paulo, sair da roça, chegar numa cidade tão grande como aquela, sem conhecer absolutamente nada, e você e trabalhar. Por quê? Eles trabalharam para um japonês e meu pai contava que às vezes a pessoa ia lá comprava e aí as mulheres falavam, olha, mas eu preciso que alguém me acompanhe, que me ajude a levar a compra. Aí o japonês mandava os dois. Então eles iam lá para Vila Maria, né? Casa Verde lá, entregar e depois para voltar. Eles contavam que era um sacrifício para encontrar o caminho de volta. Então eles tinham que ir perguntando, era o maior sacrifício. Então para você ver que legal. Eles começaram então dessa maneira, né? Com essa vontade realmente de vencer. Então é muito interessante a história deles.
E realmente, inclusive até aqui em Bariri eles passaram por emissoras de rádio também, né, Lauro? Exatamente, eu acabei perdendo aí o raciocínio da sua pergunta, mas a partir daí o que eles faziam? Nas horas de folga, quando eles tinham um pouquinho de folga, eles iam assistir os programas na Rádio Nacional. Aquela época, hoje a Rádio Globo era a Rádio Nacional que mandava no Brasil. Naquela época não tinha praticamente nem televisão, o rádio mandava no Brasil. E tinha um programa sertanejo de madrugada também, de madrugada, eram umas 6 horas da manhã, e eles iam mais no final de semana quando eles não estavam trabalhando, tal, eles aproveitavam para ir lá assistir. Naquela época já estava fazendo sucesso o Tonico Tinoco, o Zico e Zeca. Então eles iam assistir a apresentação dessas duplas. E foi assim que eles começaram a fazer amizade ali com o pessoal e mostrar o seu trabalho e até ser convidado para participar dos programas. Então o rádio tem um papel fundamental na carreira de Leôncio e Leonel. E trabalharam depois aqui, eles tiveram a oportunidade de trabalhar. O pai trabalhou na Bariri Rádio Clube, por um bom tempo, né? Trabalhou vários anos na Bariri Rádio Clube, trabalhou na Rádio Cultura também, tem um programa à tarde. Enfim, o tio Leôncio menos, ele ajudava o pai às vezes a fazer o programa, né? Participava do programa, mas quem comandou mais um programa diariamente foi o pai. E de onde que veio essa veia artística de vocês também? Porque vocês acompanhavam tudo isso, mas existia uma pressão, Laudenir, de ser também cantor, continuar esse legado ou não? O pai sempre para ele, já o nome do Laudecírio e Laudenir já foi colocado já com a intenção de uma dupla sertaneja, né? E com certeza crescemos, né? O pai apoiando, o pai insistindo, vocês precisam começar a cantar, vocês precisam... Mas você sabe como é que é, né, Diego? A gente chega uma época que você tem que seguir outros caminhos, né? Porque a música... principalmente na época, né, que a gente estava cantando, a gente até batalhou, até tentou muito em São Paulo, mas era muito difícil. Como o Lauro disse, hoje ficou mais fácil através da internet, né? Mas para você entrar numa gravadora, para você entrar numa televisão, no próprio rádio, era complicadíssimo, né? Tanto é que na época que eu trabalhava no auge da música sertaneja, era terrível você fazer um programa sertanejo, porque não tinha dupla sertaneja para você tocar. Era meia dúzia, que era Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, e eles não abriam espaço de forma alguma, né? Pra gente entrar, para qualquer tipo de dupla sertaneja. Hoje não, hoje você pega a internet e cada 15 dias tem uma dupla nova acontecendo. Isso é maravilhoso, né? Para mostrar o talento que tem o nosso país inteiro. Só que naquela época eles fechavam de uma certa forma que não liberava de forma alguma. E a pressão existia, certamente, porque o pai queria que a gente seguisse, né, a carreira deles e insistia pra gente, falou, vocês precisam ensaiar, vocês precisam cantar mais o Laude sempre teve essa veia mais da música sertaneja, a gente vem um pouco mais cedo, mais molecão, mais tranquilo, mas o Laude não, o Laude desde de pequenininho, ele ouvia a rádio, era a Rádio Capital de São Paulo, ficava ouvindo aqueles programas da Rádio Capital de São Paulo, já lógico, né, com a influência do pai e do tio, a gente vendo aquilo, achando bonito eles subirem num palco, cantarem, né, vendo a multidão aplaudir a dupla Leôncio e Leonel, tudo isso é mágico, né, pra gente era mágico, ainda mais crianças. E o Laudo ele ficava ouvindo a Rádio Capital de São Paulo, que tinha, acho que era a linha sertaneja classe A, com o Zé Bete, o Zé Russo, que levava duplas para cantar ao vivo lá, era o Chitãozinho Chororó, Gilberto Gilmar, João Mineiro e Marciano. E eu me lembro que o Laude comprou um gravadorzinho na época de fita cassete e ele ficava ouvindo as duplas. Inclusive tinha um criado mudo no quarto nosso, que dormia já no mesmo quarto. E não na mesma cama, né, Diego? Não, é verdade. No mesmo quarto. E tinha um criado mudo, o que ele fazia? Acho que ele não dava tempo dele pegar um papel, ou era preguiça mesmo. Ele escrevia as músicas que ele ouvia, do Chitãozinho Chororó principalmente, que a gente é fã da dupla Chitãozinho Chororó, e pegava e escrevia as músicas, tudo no criado mundo, tudo rabiscado. No outro dia minha mãe ficava louca da vida, né, com ele. E apagava tudo? Tinha que apagar para depois, no outro dia, de novo. Aí ele pegava o gravadorzinho e ficava ali batalhando, tentando, eu ouvindo, não com muita vontade. Até que chegou uma hora que o meu pai começou a pressionar realmente. Vocês precisam fazer uma dupla, você precisa pegar firme, meu pai falava. Você tem que pegar firme junto com o seu irmão.
Aí foi que a gente começou a cantar, começou a fazer shows também, né? A gente, uma época, viajou com o Benê Paulinho, fazendo preliminar para o Benê Paulinho. Montamos uma banda também, fizemos uma banda e fizemos shows na região todinha. Mas de repente o mundo sertanejo deu uma caída, ele também já seguiu o lado dele, que era direito, o rádio também foi para o outro lado, e a gente acabou dando uma parada na música. E voltando agora novamente com esse estilão mais raiz, né? Legal, diferente. Aliás, conta um pouquinho dessa história aí também, Laudecir, de escrever no criado, como é que era isso aí? É porque eu vinha na cabeça e o programa começava tarde, eu acho que era depois das 10 horas da noite, e aquela época, Diego, quando nós mudamos ali no Jardim Industrial, nós somos pioneiros, porque o pai foi quem vendeu o loteamento, o Jardim Industrial. Então ali era tudo mato, era a fazenda do Fanton, que era pai do Tony César João Luiz. Então, foi a primeira casa do Jardim Industrial foi a nossa, porque meu pai construiu para poder começar a vender o loteamento. E não tinha iluminação naquela época, então era vela. Então imagina só, a gente, né, o radinho de pilha, você ouvia e queria marcar alguma coisa, era difícil você ir lá atrás de papel, né? Então eu pegava no criado mudo e escrevia alguma coisa assim, algum verso da música, né, que eu gostava, escrevia ali. Minha mãe ficava, lógico, louca, né? Chegava no dia seguinte, fazia apagar, quer dizer, praticamente não adiantava nada. Mas, seguindo nessa linha que você perguntou aí pro Laudenir, eu fico pensando hoje, analisando, refletindo hoje, uma coisa interessante. Nós praticamente nunca cantamos música raiz perto do pai. Eu acho que nunca cantamos música deles, né? Perto dele, assim, sofejava às vezes em festa da família, eu cantava com ele um versinho, o Laudenir cantava também com ele, mas pouca coisa. E hoje eu percebo, eu fico me perguntando por quê, né? A gente já não formou a dupla naquela época, em vez de cantar música do Chitãozinho e Chororó, do Zezé de Camargo, que nós sempre gostamos, como o Laudenir disse, somos fãs, mas por que a gente não cantava a música do pai, do tio, música raiz? Então hoje eu chego à conclusão que a gente, na verdade, ficava inibido de cantar perto dele. Imagina você cantar uma música do Leôncio Leonel perto do Leôncio Leonel, na frente do Leôncio Leonel. Os maiores jurados, né? Exatamente, não tem como. Por quê? Como que você vai cantar Leôncio Leonel? Ninguém vai cantar, nem a gente e nem ninguém. Pelo menos eu acho que não nasceu ainda alguém que canta igual o Leôncio Leonel. Mesmo a gente pode até lembrar a dupla, né? A voz parecida, como todo mundo está falando hoje, que manda mensagem para a gente, que é muito parecido, que parece que está vendo os dois cantar, ouvindo os dois cantar, mas pode ser parecido, mas igual não, jamais. Então agora imagina você cantar na frente dos dois. Então eu acho que era uma inibição. A gente não conseguia. Então a gente fala, pai, não dá, né? Inventava uma desculpa e acabava não cantando. Depois que o tio Leôncio faleceu e o pai, agora em 2013, faleceu, o Laudenir passou um período sem cantar. Ele ficou, acho, uns 4 anos sem cantar. Teve alguma coisa dele, que eu não sei, respeito, mas ele não queria nem ensaiar mais. Às vezes eu convidava e minha mãe forçava também para a gente voltar a ensaiar e ele não queria. E agora só, né? No final do ano passado que ele resolveu voltar a ensaiar. Aí eu falei para ele, tudo bem, eu volto a ensaiar só com uma condição, eu quero cantar música raiz, a verdadeira, autêntica música sertaneja e de preferência cantar música do pai e do tio, para dar continuidade a esse legado deles. Aliás, uma ideia interessantíssima essa sua, já ouvi algumas vezes vocês se apresentando naqueles vídeos que vocês divulgaram na internet e realmente é muito parecido. Eles vão cantar daqui a pouquinho aqui pra gente. Só queria concluir a questão do Leôncio Leonel aqui em nosso município, antes da gente entrar na questão do Laudecir e Laudenir, e você citou também na sua fala Tony César e João Luiz, que são outros dois grandes aí da cidade, né, que também conseguiram acontecer, assim como o Leôncio Leonel. Inclusive um abraço ao João Luiz, sempre ligado com a gente aí, sempre batendo papo, sempre muito solícito, né? Um abração. João Luiz, o próximo é você, viu? O próximo é você. Duas pessoas que também aconteceram nacionalmente, vamos dizer assim, né, Lauda? Exatamente, Tony César e João Luiz, uma grande dupla aqui de nossa cidade. Aliás, Bariri sempre foi uma cidade que projetou vários artistas e várias duplas. Nós temos grandes duplas, como Tony César e João Luiz, o próprio Benê Paulinho, que embora não fizeram um sucesso nacional, mas fizeram um sucesso regional muito grande. Na época deles era a maior banda, a maior dupla, né,
de toda a nossa região, uma dupla maravilhosa, e outras duplas também que nós tínhamos aqui em nossa cidade, que cantavam principalmente música raiz, né? Então é uma cidade que sempre revelou bons talentos. Deve ser um segredinho de Bariri esse, né? De conseguir revelar bons talentos. E, aliás, para concluir, como eu disse, a questão de Leôncio e Leonel, eu queria que a dona Gigi desse um 180 aí, dona Gigi, e mostrasse a estátua de Leôncio e Leonel que nós temos aqui na Praça da Matriz. Como eu disse no início do bate-papo, é a única homenagem que nós temos em Bariri para Leôncio e Leonel. Nós da Bariri Rádio Clube sempre levantamos a bandeira de que essa homenagem ela é muito pequena diante do tamanho da importância que teve Leôncio e Leonel para a nossa cidade. É uma estátua, é uma recordação, uma lembrança, embora a estátua esteja um pouquinho deteriorada, isso é verdade, não podemos deixar aqui de registrar, não podemos ser hipócrita, ela está deteriorada sim, infelizmente, mas é a única homenagem palpável que nós temos em Bariri para Leôncio e Leonel. E eu já jogo essa pergunta aí para Laudecir. Laudecir, você acha que é suficiente essa homenagem? Olha, é difícil a gente falar, eu sendo filho, Laudenir sendo filho, enfim, a gente da família fazer uma cobrança, porque parece que é aquela coisa, né? Vocês estão forçando alguma coisa porque vocês são da família. Mas, pegando carona nas suas palavras, é lógico que eu acho que a dupla Leôncio e Leonel merecia mais homenagens aqui em nossa cidade. Porque se você vê, por exemplo, a dupla Tonico e Tinoco, que tem uma homenagem grande lá na cidade de São Manuel, você chega no trevo da cidade, já tem uma estátua gigante da dupla Tonico e Tinoco no trevo, na entrada da cidade. Então, você chega em São Manuel, é a cidade do Tonico e Tinoco, né? Aquela homenagem grande ali no trevo principal. Aí você adentra a cidade e tem um museu da dupla Tonico e Tinoco, onde tem muitos objetos, muitas coisas da dupla que você pode ver nesse museu. Aí você vai na cidade vizinha, que é Pratânia, porque é o mesmo caso, Tonico e Tinoco, é uma coisa até interessante, Diego, é o mesmo caso do Leôncio e Leonel, que eu contei no início do nosso bate-papo, que nasceram em Itaju e foram registrados em Bariri, porque era distrito de Bariri, Itaju na época. E lá em São Manuel, Pratânia era distrito de São Manuel. Então, eles nasceram em Pratânia e foram registrados em São Manuel. E tem também um museu, com muitas coisas da dupla Tonico e Tinoco também na cidade de Pratânia. Então você vai em Astorga, por exemplo, eu já passei por lá no Paraná, que é a cidade de Chitãozinho e Chororó, tem uma praça gigante, com o nome da dupla, é a Praça Chitãozinho e Chororó. Então são muitas homenagens, eu acho que tem museu também deles lá, são muitas homenagens que tem na cidade. Então lógico que pelo nome da dupla Leôncio e Leonel, pelo que eles representam para a cidade de Bariri, porque como eu disse, Diego, eu tive a oportunidade de viajar bastante com eles, né? Já desde pequeno eu acompanhava a dupla. E eu posso dizer para você e para os amigos que estão acompanhando a gente agora, através da Bariri Rádio Clube, nessa live pelo Facebook, não teve uma cidade que Leôncio e Leonel se apresentaram que eles não abriram o show e disseram que eram de Bariri. Nós somos de Bariri, né? Estamos chegando aqui, e fazia a sua apresentação. Então, quer dizer, foi uma forma de levar o nome da cidade de Bariri para o Brasil inteiro. Tanto é que se você chegar em qualquer cidade do Brasil e for conversar com uma pessoa que gosta de música sertaneja e conhece Leôncio e Leonel, eles vão falar o quê? A hora que você falar assim, eu sou de Bariri. Primeira coisa, eu estou falando isso porque todo mundo chega e fala isso para mim. Olha, eu tive em tal cidade, em tal estado, e a hora que eu falei que é de Bariri, adivinha o que a pessoa me perguntou? Ah, você é de Bariri, terra do Leôncio e Leonel? Então, eles levaram o nome da cidade. Então, eu acho que toda homenagem é pouca para a dupla Leôncio e Leonel. Eu espero que nos próximos anos aí nós tenhamos mais homenagens à dupla Leôncio e Leonel. E homenagens à altura. Como eu disse, nós da Bariri Rádio Clube sempre levantamos a bandeira de que a homenagem que nós temos hoje aqui não é suficiente para o tamanho da importância de Leôncio e Leonel para a nossa cidade. E estamos aqui ao lado dos filhos do Leonel, que poderiam tranquilamente fornecer informações, fornecer materiais para um museu, por que não? Existe, eu até conversava com você uma vez, né, Laude, a respeito de materiais que vocês têm armazenados que poderiam tranquilamente formar um museu do Leôncio e Leonel na nossa cidade, né? Sem dúvida. Você sabe que eu tenho alguma coisa guardada, eu acho que, se não me falha a memória, foi na administração do prefeito José Cláudio. Ele até teve a intenção de montar um museu para a dupla Leôncio e Leonel e pediu para a gente, pediu para a família começar
a reunir materiais, então, para colocar nesse museu. E na época, nós começamos a reunir. Tanto é que nós temos, por exemplo, capas de todos os LPs do Leôncio e Leonel. Nós somos uma gráfica em São Paulo para fazer maior. Esse material está todo guardado. Tem objetos da dupla. Eu tenho a primeira mala que eles compraram para viajar no Paraná. Está lá comigo. É uma malinha daquelas de madeira ainda. Está lá comigo. Tem a cama que o pai dormia quando era solteiro. Aquela cama está comigo ainda, que depois passou para mim. Quer dizer, está lá em casa, está guardada. Então tem muitos materiais, tem muitos objetos, muita coisa da carreira deles, roupas da carreira. Tem até a guaiaca que ele usava. A guaiaca é um cinto gaúcho, né, que ele usava para tirar foto em vários discos. Está com a gente também. Então tem material para montar um museu. Agora, falta a iniciativa do poder público. Por que eu falo do poder público? Porque é difícil para a gente, financeiramente, montar algo e bancar, né, algo. Então a gente, lógico, que precisa de uma ajuda da parte da cultura. Quem sabe um dia vem, né, Diego? A faca e o queijo estão nas mãos, basta que alguém queira cortá-lo, né, para que possa saborear um delicioso queijo aí, bem fatiadinho, né, Laudemir? Exatamente, vamos aguardar. Vamos aguardar. Então, gente, vamos até ir mais aqui para a parte do banco, para falar um pouquinho agora de Laudecir e Laudenir. Como eu disse no começo da entrevista, existe uma novidade para a gente poder falar com vocês agora, que é a questão da volta da dupla, né? Aliás, eles divulgaram recentemente alguns vídeos na internet de ensaios que eles fizeram na casa deles, né? E esses vídeos repercutiram demais. Vamos até sentar aqui. Podem sentar aí que eu fico aqui para trás, a gente vai batendo papo com vocês. Pera aí, deixa eu passar para cá o fio. Senta cada um aí. Isso, pode sentar aí que eu fico aqui atrás batendo papo com vocês. E recentemente, como eu disse, eles gravaram um vídeo e soltaram na internet. Aliás, vídeo que teve inúmeras, milhares de visualizações. Vocês esperavam toda essa repercussão aí, Laudecir? Olha, sinceramente, Diego, não esperava. Foi uma surpresa. Como eu disse, nós resolvemos, no final do ano passado, voltar a ensaiar. Então, uma das condições que eu coloquei para o Laudenir foi cantar música raiz do pai e do tio. Eu falei, vamos ensaiar a música deles, uma coisa que nós nunca fizemos, né? Vamos tentar esse estilo aí, apesar que nós nunca cantamos. E gravamos, aí nós convidamos o Wellington Pegorim, nosso amigo Wellington. Aliás, quero fazer um agradecimento aqui para o Wellington, que é da cidade de Itaju também, da cidade do Leôncio e Leonel também, né? O Wellington é vereador lá, o Wellington, lá na cidade de Itaju. E ele topou na hora ajudar a gente, né, acompanhar com a viola para encher mais, né, o nosso ensaio aí. Então ele resolveu participar com a gente desse projeto e tá aí com a gente. Então nós falamos, vamos gravar um vídeo, mas ensaiando. Foi gravado assim, uma coisa bem artesanal, vamos dizer assim. Colocamos o celular ali, começamos a cantar e gravamos a música Prego Velho, foi, né? A música Prego Velho. E coloquei no Facebook. Rapaz, mas foi realmente uma surpresa. Eu fiquei surpreso, o Laudenir, o Wellington, nós ficamos surpresos. Por quê? Foi assustador. Em 2 dias já tinha mais de 20 mil visualizações. Tinha mais de 300 compartilhamentos daquela musiquinha que nós gravamos ali ensaiando. Fora as mensagens que o pessoal começou a mandar do Brasil inteiro pra gente. O Rio Grande do Sul foi uma coisa fantástica. Rio Grande do Sul, Paraná e Minas. Muitas mensagens, o pessoal mandando, querendo saber da dupla, elogiando, falando que lembrava muito o Leôncio e Leonel, parabenizando a gente por dar continuidade à carreira deles. Então foi realmente assustador, foi maravilhoso, viu? Uma surpresa boa pra gente. E o Laudenir que topou voltar nessa empreitada aí com uma condição, como disse o Laudecir, né, Laude? Que tocassem músicas raiz, que tocassem músicas de Leôncio e Leonel. Você que ficou um tempo afastado da música, por que teve esse stop e agora essa retomada? Diego, me afastei, na verdade, eu acabei me afastando quando o pai faleceu. Que eu era uma pessoa muito apegada, né, com o pai Leonel. Morava do lado da casa do pai, do Leonel, então era um convívio até mais que filho, né? E eu acompanhei tudo, quem levava ele para o médico era eu. Quando ele ficou doente, com problema no coração, eu que corria para cá, para lá com ele. Então eu estava sempre junto com ele, até no momento do falecimento dele. Para buscar o corpo na cidade de Bauru, fui eu que fui até lá também para liberar o corpo do pai. Então eu era muito apegado com meu pai. E tinha um amor assim incondicional. E aquilo me travou um pouco quando ele faleceu. Aquilo me doeu, até me emociona até hoje falar, né, do meu pai. E isso
é inexplicável, né? A gente acaba se fechando um pouco para tudo na vida, porque você perde uma pessoa muito querida. Mas aos poucos a gente tem que voltar novamente no seu dia a dia. E quem somos nós, né? Para batermos de frente aí com a morte, com os desígnios de Deus. Deus, ele sabe tudo, né? Deus não tem nem o que se dizer. E hoje eu paro e agradeço a Deus, porque meu pai, ele teve uma vida, criou uma família maravilhosa, deixou o legado dele aí, dos seus filhos, deixou o seu nome. Foi numa idade, meu pai morreu com 79 anos, né? E aproveitou a vida da maneira que ele pôde aproveitar, foi uma pessoa feliz. Então, aí a gente vê por um outro lado, depois que o tempo passa, né? Fala, mas Deus levou, uma hora tem que levar, né, Diego? A gente todos nós não somos imortais. E então, eu me fechei por esse motivo. Na época que o meu pai faleceu, a dor foi muito grande, eu abandonei tudo, deixei o violão num canto. E até no momento em que eu fiz uma música em homenagem ao Tio Leôncio. Que essa música eu tinha feito antes do meu pai falecer, né? Aí eu fiz essa música com dor no coração também. Aí o pai veio a falecer, eu fiquei esse tempo parado. Aí até que me veio essa luz. Falei, não, eu acho que é muito mais vantajoso a gente seguir a carreira do Leôncio Leonel e não deixar morrer. Eu acho que é impossível morrer o nome Leôncio Leonel, porque já é consagrado dentro da música, já faz parte da história da música raiz, da música sertaneja, ninguém vai tirar isso deles com toda certeza. Mas, gente, é uma maneira de continuar lembrando ainda mais a dupla Leôncio Leonel. Aí eu fui falar com o Maninho lá, falei, o que você acha? E não foi nada difícil de optar pela música raiz, pela música sertaneja, porque é o que a gente gosta de cantar, é o que a gente gosta de fazer, é cantar a música raiz e principalmente a música do pai e do tio. Aí falei, vamos que vamos e estamos aí na estrada. Agora vamos ver o que vai virar, né, Diegão? E vai virar bastante. Aliás, deixa eu até aproveitar para falar aqui com o Wellington Pegorim, como disse o Laudecir, é o sertão, é o rapaz, ele é de Itaju, né? É o Tatinho, é isso? O Wellington, ele é vereador na cidade de Itaju e agora está nessa empreitada juntamente aí com Laudecir e Laudenê. Wellington, como é que é para você estar junto dessas feras aí? É algo bem proveitoso, algo que eu tô gostando bastante, viu, Diego? Eu sempre, desde pequeno, a música raiz está no meu sangue também, pela família De Santos, né, família da minha mãe. E o Laudenir, eu trabalho com ele aqui na Prefeitura Municipal de Bariri, e aí ele falou que estava voltando a cantar com o irmão dele, e falei, Laude, vamos, então, eu tô tocando viola, né, porque a viola faz uns 8 meses que eu tô tocando. Violão eu toco desde pequenininho, né, mas a viola foi um desafio também para mim, pro Laude, que o Laude fez aula comigo, e algo muito proveitoso, algo que acho que vai dar muitos frutos, né, e estamos aí na estrada, se Deus quiser vai dar tudo certo. A gente brinca bastante lá no jornalismo da Clube que se Bariri não der a devida homenagem para Leôncio Leonel, Itaju vai acabar roubando a homenagem aí. E o Wellington aqui como vereador da cidade é até perigoso isso aí, né, Wellington? Verdade. Se eu me recordo bem, acho que o Laudecir pode confirmar, acho que na época da ex-prefeita Fátima, né, Laude, foi feita uma homenagem para a dupla Leôncio Leonel. E com certeza a gente pode fazer novamente um outro tipo de homenagem, porque é uma dupla muito viva no nosso Brasil aí, e muito mais Itaju e Bariri, né, Diego? E para tocar a música dessas feras aí, como é que é? É complicado um pouquinho para tirar, mas quando você tira, você percebe a essência, a cultura, isso aflora na pele, algo que não tem assim palavras para medir a emoção que dá tocar essa música. Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou sair aqui de trás, vou ir pra frente, porque eu vou colocar o microfone pertinho de vocês, para que vocês possam também cantar um pouquinho. Vamos mudar de banco, porque esse aqui tá no sol, né, dona Gigi? Tá escuro e fica difícil também. Vamos um pouquinho para cá, ver se o de lá tá melhor, porque o de lá já tá na sombra também. E a gente quer que você que está em casa nos acompanhando tenha as imagens, as melhores imagens, é claro, da forma... acho que esse aqui tá melhor, né, dona Gigi? Senta aí, porque aí não tem frestinha de sol. O que atrapalha um pouquinho é aquelas frestinhas de sol que ficam ali no meio das árvores e acaba atrapalhando um pouco. Então, agora é o momento. Mostra eu aqui, Gigi. Isso. Agora é o momento, não sou importante agora, né, realmente. Agora é o momento da gente poder pedir para que eles toquem um pouquinho dessa música que eles estão voltando a tocar.
E é claro que toquem música de Leôncio e Leonel para que a gente possa relembrar um pouquinho, matar a saudade e acompanhar essas feras aqui se apresentando. Eu vou tentar colocar o microfone aqui pertinho para que a gente possa ouvir. Vai ficar um pouquinho baixo, mas a gente vai dessa forma assim mesmo, tá certo? Então com vocês, Laudecir e Laudenir vai tocar o quê? Vamos cantar o Prego Velho, que foi o primeiro vídeo que nós gravamos e que realmente bombou aí na internet. A cada dia que passa está aumentando as visualizações, está com quase 30 mil já visualizações na internet. E através desse vídeo veio o convite. Nós temos segunda-feira, acho que nós vamos gravar um programa de TV no SBT. E já temos também no dia 27, veio o convite da produção de um programa na Rede Família, que nós vamos gravar lá em Osasco. Vai ser dia 27 de fevereiro. Nós vamos gravar esse programa na TV, na Rede Família, lá em Osasco. E você sabe que até show, tem um amigo nosso, uma pessoa, eu achei até interessante, como que é o nome do Espírito Santo? Do Espírito Santo, de Iconha, o nome da cidade é Iconha, é lá do Espírito Santo. E esse rapaz, ele viu o nosso vídeo, já era fã do Leôncio e Leonel também, a família dele, e ficou maluco. Então, gostou muito, mandou uma mensagem que ele quer levar a gente numa festa da cidade, uma festa de viola tradicional que tem lá na cidade. Não sei ainda o mês, mas ele falou que já ia acertar com os organizadores e entrar em contato com a gente. Então você vê que as portas estão se abrindo, senão que o pessoal gostou e a gente fica feliz, porque é uma forma de levar o nome do Leôncio e Leonel também. É claro, não posso deixar de abrir espaço para essas feras aqui de Bariri, gente, tem que registrar, né? Com certeza, você também, a gente agradece de todo o coração. A Gi que está filmando aí, valeu, Gi. Inclusive, ela está falando lá da TV que a gente vai estar gravando em Osasco. Vamos mandar um grande abraço para essa grande batalhadora também, da música raiz, da música sertaneja. Até o site dela, ela tem na internet também, a Sandra Peripato. Caipira, o nome do site. É a Sandra Peripato. Sandra, um beijão, obrigado pela força que está dando aí pro Laudecir e pro Laudenir, viu? Vamos lá então escutar um pouquinho de música. Laudecir e Laudenir aqui, Prego Velho, é isso? Prego velho enferrujado que até hoje tá pregado no esteio do galpão. Já pregou felicidade, hoje é grande saudade, pregou no meu coração. Recebendo seus carinhos, construí nosso ranchinho bem distante do arraial. Pra pendurar seu vestido, fiz um prego de cabido no esteio do araçá. Show de bola, maravilha. Já de manhãzinho, o Diego levanta já de madrugada para cantar, né? E assim, né? Chama cedo mesmo, não tem problema. Ô Laudecir, e eu percebo que realmente o tom de voz de vocês se assemelha muito com o Leôncio e o Leonel. Eu não sei se é o mesmo, mas se assemelha demais, que é uma marca também, Leôncio e Leonel, né? Sim, a gente canta na mesma altura que eles gravaram. A gente pega o original, passa pro Wellington, né? E a gente também, no violão, a gente tira o original, do jeito, na altura que eles cantavam. É uma coisa que está no sangue, graças a Deus, né? Graças a Deus, ele nos deu esse dom e essa oportunidade de ter a mesma voz. Aliás, a nossa família, você vê, todos cantam ali da família, quase todos, né? Da família do pai e do tio. O tio Toninho, o tio Joãozinho, cantam muito, cantam demais, e no mesmo estilo também, na mesma altura. A tia Alzira também canta, a tia Lourdes, e todos têm a mesma voz, com esse timbre mais agudo, mais alto, né? Uma voz que o Laudenir faz, por exemplo, a segunda, que é uma voz mais grave, mas também tem um timbre mais alto. Então é uma coisa divina que Deus nos deu e a gente agradece a Ele. Vamos para mais uma? Vamos lá, vamos cantar mais um verso de mais uma então. Lavoura da Saudade, essa, lógico, é do pai e do tio também. É uma música que eles fizeram em homenagem ao Paraná. Como eles faziam muito show, acho que foi o estado que eles mais fizeram shows, foi o estado do Paraná, onde eles mais viajaram e acho que onde eles fizeram mais sucesso. Foi lá no estado do Paraná. Tanto é que nós moramos uma época lá, nós moramos 7 anos
em Londrina, no Paraná. Nós mudamos lá para Londrina justamente para facilitar, porque a maioria dos shows eram lá no Paraná realizados. Então eles mudaram para Londrina. Tinha um programa na Rádio Ouro Verde de Londrina, que é a maior rádio lá de Londrina, até hoje, né, existe a Rádio Ouro Verde. Eles tinham um programa lá que faziam uma vez por semana e faziam os shows também durante a semana. Então eles fizeram essa música para homenagear o Paraná e a gente gosta bastante também. Inclusive acho que até o Armandinho deve conhecer a Rádio Ouro Verde, porque teve uma época que o pai, juntamente com o Carlinho Galícia, né, inclusive a gente quer mandar um abraço carinhoso para essa família maravilhosa, que é a família Galícia, que eu particularmente tenho no meu coração. O Carlinho Galícia é meu compadre, foi padrinho de casamento meu, ele juntamente com a Lisete. Um abraço carinhoso pro Carlinhos, pro amigo Armandinho, que para mim é um irmão, né, que eu trabalhei com ele. Quando eu fui para a Rádio Clube era o comando do Carlinhos Galícia, que era o dono da Bariri Rádio Clube. E o Armandinho, pequenininho, né? Todos, né? Barrigudinho. Sempre era gordinho, né? Batia aqui pra mim, ele era pequenininho, né? Mas você lembra, né, filho? Eu lembro que você falava assim, mas tá barrigudinho, Armandinho. Ele dava aquela murchadinha, não tô não, rapaz. Aliás, uma dúvida que eu tenho, até para perguntar para vocês que conviveram com ele quando ele era pequeno. Era gordo. Gordo ele era, isso aí já ficou confirmado. Mas em algum momento da vida dele, ele teve pescoço? Eu não me recordo. O que é isso? Pescoço. Eu não sei o que é isso. Vou começar a recordar, porque o Armandinho, quando eu fui trabalhar com o pai dele Ele vai tirar do ar, hein, a transmissão. Clube. Quando eu trabalhei, o Armandinho era pequenininho, né? Ele sentava no colo, vinha pra aprender a locução. Eu ensinei muito, Armandinho. Eu falei, vem, você é no colo do Tato aqui. Adestrado, né? Adestrado. Eu não lembro do pescoço, bem que você falou, viu, Diegão? Armandinho, olha lá. Se você sentar no colinho, não precisava nem mandar, rapaz. Não, ele chegava já ia louco. O que você tá criando, não, Armando? Dá uma olhada aí, ó. Um abraço pra família Galícia aí. E ele fez uma viagem, né, com o pai. Foi junto com o Carlinhos e com o Armando. Eles foram lá para o Paraná. Logo que eles venderam a Bariri Rádio Clube, o Carlinhos queria comprar uma outra emissora. E queria comprar lá no Paraná. Então eles convidaram o pai e ele foi junto. Ficaram vários dias lá no Paraná, procurando rádios, né? Então visitaram muitas rádios. Acho que foram até a Ouro Verde, né? Até Londrina. Acho que eles chegaram. Sim. E olha, o Armando inclusive conta a respeito dessa viagem. Eu até vou fazer um relato aqui de terceiro, porque ele me contou inclusive ontem essa história. Mais uma vez, né? Que é o seguinte, gente. Quando eles iam para lá, foi o Carlinhos Galícia, foi o próprio Armando e o Leonel para as rádios lá do Paraná. Quando eles entravam nas rádios, a pessoa falava, não, Leonel? Do Leôncio Leonel? Você tá brincando. Parava a programação das emissoras e botava no ar para dar entrevista, para autografar disco, era algo assim impressionante. Então realmente algo que surpreendia. Não sei se vocês sabiam dessa história, mas o Armando conta isso com todas as letras. Inclusive, Diego, esse do Paraná eu não fui, não tive a oportunidade de ir, né? Que foi o pai, o Armandinho e o Carlinhos Galícia. Eu tive a oportunidade de ir com o Carlinhos Galícia na rádio da Aparecida, que eu não sei se até hoje a Bariri Rádio transmite a Rádio Aparecida, mas na época do Carlinhos, o Carlinhos foi acertar lá com a Rádio Aparecida, que é uma baita de uma rádio. Na época era o Brasil todo, uma potência mundial a Rádio Aparecida, que era comandada por um padre. E quando eu cheguei lá, que o Carlinhos, porque sempre o Carlinhos apresentava com orgulho, onde a gente chegava, né, nos lugares, eu falei, esse é filho do Leonel. Quando eu cheguei lá, que o Carlinhos falou, ele é filho do Leonel, da dupla Leôncio e Leonel. Nosso padre não acreditava, rapaz. Ele ficou assim de uma forma, levou dentro da discoteca, aquela época era só disco, falou, isso aqui é o acervo que a gente tinha, todos os discos da dupla Leôncio e Leonel. Aí você falou que chamavam para dar entrevista, na hora ele me pegou, parou um programa que estava tendo na Rádio Aparecida para o locutor me entrevistar, por ser filho do Leonel. E o padre tirou foto comigo na época, assim, um orgulho tremendo para o padre, de saber que eu era filho do Leonel, da dupla Leôncio e Leonel. Você vê a força que tinha, né, a dupla Leôncio e Leonel. E pegando uma carona nessa história aí, no carnaval do ano passado, teve uma escola de samba que homenageou Nossa Senhora Aparecida e falou sobre a Aparecida do Norte. E o padre responsável pela catedral lá de Aparecida, em várias entrevistas, inclusive pessoas ligaram em casa, até de Bariri, que assistindo o programa da Canção Nova, da TV Aparecida, falaram que o padre responsável citou a dupla Leôncio e Leonel, que poderia até ter, durante o desfile,
uma homenagem como uma das músicas mais tocadas na rádio de Aparecida até hoje. É uma das músicas mais tocadas, é de Leôncio Leonel, Encontro de Nossa Senhora Aparecida. Então ele gostaria até de colocar no desfile da escola de samba. Depois, por algum motivo, eu acho que não foi colocado. Mas ele, nas entrevistas, ele chegou a citar que ele gostaria que tivesse, durante o desfile, uma homenagem pro Leôncio Leonel, com a música, uma das músicas mais tocadas de todos os tempos, lá da Rádio de Aparecida, e também para o Tonico Tinoco com a música Marca da Ferradura. Depois, por algum motivo, eu acho que não deu certo, mas ele citou em várias entrevistas. É impressionante, gente, a trajetória de Leôncio Leonel, a importância dessa dupla, a dupla que o Sertão nos enviou, onde ia, era conhecida e apresentada dessa forma, não é à toa. O Brasil inteiro conhece e ouve falar, e com saudosismo, de Leôncio Leonel. Então vamos para mais uma música deles, apresentado pelos filhos de Leonel, Laudeci e Laudenir, que estão retomando a carreira, juntamente com o Wellington aí. Como é que é o apelido? O Sertão. O Sertão. Não vai falar Tatinho, hein? Não vai falar... Vamos lá, então. Passei a mão na viola e saímos de viagem pro lado do Paraná, onde tem felicidade. Ao povo paranaense merece nossa homenagem. No estado do café nós batimos o pé, deixemos saudade. Que maravilha, hein? Gente, sucesso a vocês. Parabéns aí por essa retomada. A gente torce para que vocês tenham tanto sucesso quanto o pai de vocês e que representem a nossa música raiz, a música sertaneja, a música feita aqui em Bariri, levem à frente essa história e que nós tenhamos outras e outras homenagens ao Leôncio Leonel à altura do que eles realmente merecem, viu? Parabéns e sucesso a vocês lá. Olha, Diego, muito obrigado pelas palavras. Eu não tenho como agradecer essa oportunidade que você está nos dando, não só para falar do Laudecir, do Laudenir, mas principalmente da dupla Leôncio Leonel. Quanto às homenagens, a gente deixa, né, que o tempo aí se encarregue. Tomara que realmente venham mais homenagens à dupla Leôncio Leonel, que eu acho que é muito merecido. Mas eu quero agradecer muito essa oportunidade que você está nos dando, quero agradecer o convite, parabenizá-lo pelo trabalho, eu acho que ficou muito legal, eu acho que deu para o pessoal que está acompanhando a gente aí através do Facebook, saber um pouco mais da dupla Leôncio Leonel, saber um pouquinho mais desse retorno, né, da dupla Laudecir e Laudenir. Então agradeço você de coração, viu, e parabenizo você pelo trabalho, não só hoje aqui, esse trabalho com a gente, mas o trabalho que você vem desenvolvendo, as lives que você vem fazendo para a rádio, a gente tem acompanhado aí, o trabalho é realmente muito profissional. Parabéns. Quero agradecer a Gi, né, que deve estar com dor no braço aí, coitado, todo esse tempo aí, segurando a câmera. Bem, né? Mas ganha bem tratada. É. Então, muito obrigado, viu, Gi? Quero agradecer ao Armandinho por abrir esse espaço na Bariri Rádio Clube e agradecer todos que ficaram até agora, tiveram paciência de ficar acompanhando esse trabalho aqui para saber um pouquinho mais desse nosso retorno. Muito obrigado, de coração mesmo, Diego. Laudenir, obrigado também pela participação com a gente e aceitar o nosso convite de bater esse papo na manhã desse sabadão aqui. Que delícia, né, Diego? Obrigado, a gente que agradece, obrigado a você, obrigado ao Armando, a todo o pessoal, a Gi, né, todo o pessoal da Bariri Rádio Clube que está acompanhando a gente aí. E dizer que o que depender do Laudecir e do Laudenir, em termos de música sertaneja, em termos de música raiz, não só levando o nome da dupla Leôncio Leonel, mas não deixando morrer também a música raiz, né? A verdadeira música sertaneja, a verdadeira música raiz. O que a gente puder fazer e brigar para isso, a gente vai estar lutando com toda certeza. Obrigado, Diegão. Eu sempre falo para você que eu trabalhei no rádio durante 28 anos, né? Trabalhei no rádio e eu sempre comento isso com o Diego, que durante todo esse tempo que eu estive no rádio, é difícil você encontrar e achar grandes profissionais. E você é uma das poucas pessoas que nesses 28 anos eu vi e estou acompanhando o seu trabalho e vendo o grande profissional que você é dentro do rádio. Parabéns e continue dessa forma. Um abraço, Diego, a todo o pessoal. Um abraço, Armandinho Galiza. E também agradecendo aqui ao Wellington, nobre vereador Wellington, que está acompanhando. Cuida dos meninos aí, hein? Muito obrigado, Diego, Gi, Bariri Rádio Clube. Aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para o nosso querido Itaju,
população de Bariri também, muito obrigado a todos. E é isso aí, tamo aí, Diego. Legal, agradeço as palavras de Laudecir e Laudenir, para mim é uma honra, eu que cresci ouvindo vocês falando no rádio, né, há tanto tempo, nas emissoras aí da cidade, então para mim é uma honra com certeza ouvir esses elogios. E gente, a gente finaliza por aqui, se você perdeu algum pedacinho dessa entrevista, ela vai estar disponível na nossa fanpage dentro de instantes e você pode assistir novamente. Compartilha aí, comenta aí, fica à vontade, vai comentando com a galera, vai falando com o pessoal a respeito dessa entrevista, tá certo? E a gente vai finalizando por aqui. Diego Santos, com imagens de Gisele Pisani para Bariri Rádio Clube.